Normalmente, quando falamos da vida no campo, a primeira coisa que imaginamos é uma casa com varanda, o canto dos pássaros, o ruído gostoso dos animais, o cheiro do mato, a paz, o sossego, enfim, aquele lugar perfeito que todos sonhamos. Infelizmente, a vida no campo também tem o seu lado misterioso. E em certos lugares, seja numa fazenda, sítio ou chácara, por maior ou menor que sejam, existem ou acontecem coisas que o ser humano é simplesmente incapaz de compreender, explicar ou acreditar. No sábado bem cedinho, meu primo e meus tios chegaram para passar o fim de semana na nossa fazenda. Por volta das 9h30, enquanto meus pais e os tios conversavam na cozinha, eu e meu primo de 16 anos, um ano mais velho que eu, agarramos as varas de pescar e saímos em direção ao riacho que separava a nossa fazenda de uma outra tão grande que nem sequer conhecíamos os donos. Nós demos os mergulhos e tão logo saímos e começamos a pescar. Meu primo apontou para o barranco do outro lado do riacho e disse: Primo, primo, quem é? Do outro lado do riacho, uns 10 metros do barranco, estava um idoso de chapéu de palha ao lado de um cachorro grande e preto, parados e olhando para a gente. Sei não, respondi. Será o dono da fazenda? Perguntou meu primo. Não sei, primo. Só sei que a casa fica muito longe daqui para andar caminhando. Bom dia, senhor, gritou meu primo. O senhor não respondeu, mas o cachorro rosnou um rosnado tão alto que nos deixou espantados e olhando um para o outro de boca aberta. Uau! Exclamamos ao mesmo tempo depois do susto. Senhor, qual é a raça do teu cachorro? Perguntei curioso. E naquele instante nós ouvimos o mesmo estranho rosnado. Dessa vez, mais alto e mais assustador. Primo de Deus! Não, meu primo nem precisou completar o que queria dizer. Não foi o cachorro que rosnou. Foi o idoso. 2 meses depois do falecimento do meu avô, eu e minha esposa fomos passar o fim de semana no nosso casarão do sítio que havia herdado. Um casarão enorme construído no início do século passado, com 2 pisos e inúmeros cômodos cheios de relíquias do tempo em que o sítio era uma fazenda rica e próspera. Nós chegamos na sexta-feira à tarde, escolhemos um dos quartos do primeiro piso para ocupar, fizemos uma boa caminhada pelo sítio, jantamos e depois fomos deitar. Por volta das 11, quando ainda estávamos acordados, ouvimos a porta principal destrancar, abrir e fechar. E logo em seguida, os passos. Nós apagamos as luzes e eu corri para a porta do quarto, tentando ouvir o que o intruso fazia. Os passos saíram da porta, subiram a escada para o segundo piso e logo em seguida uma porta foi fechada. Eu não sabia o que fazer. Enfrentar o intruso sem uma arma era demasiado perigoso. E ligar para a polícia, nem pensar, dada a distância da cidade. O único jeito era esperar que o intruso pegasse o que quisesse e fosse embora. Os minutos passaram. 1 hora depois, cansado de esperar, eu criei coragem, fui até a cozinha, peguei a maior faca que encontrei e subi rumo ao segundo piso à procura do intruso. E bem devagar subi a escada e comecei a checar os quartos. O único fechado e com a luz acesa era o quarto maior, o quarto do vovô. No momento que aproximei da porta do quarto, a porta principal do primeiro piso abriu e fechou. O intruso saiu, pensei. Eu corri para a janela mais próxima para ver se conseguia ver quem saiu. Para minha surpresa,
O intruso estava parado no meio do terreiro, sem tentar esconder, e olhando na minha direção. O intruso era o meu querido e falecido vovô. Eu tinha 14 anos e até aquela data não havia visto ou ouvido nada de estranho na nossa chácara. No entanto, naquela manhã de domingo, algo muito estranho aconteceu. Algo que mudou a minha vida e o gosto de viver no campo. Mais ou menos às 8h30 da manhã, a mamãe me pediu que eu fosse até a roça buscar umas espigas de milho para fazer cuscuz e canjica. E vê se não demora, disse a mamãe. Eu peguei um saco e saí correndo para a roça, que ficava uns 5 minutinhos da nossa casa. Em questão de uns 30 minutos, eu enchi o saco, coloquei nas costas e voltei para casa. E foi aí que a minha vida foi chacoalhada de cabeça para baixo. Ao entrar na cozinha, encontrei o papai tomando um café e palitando os dentes. E a mamãe, encostada na pia com as mãos nas cadeiras e uma cara tão zangada que parecia sair fumaça pelas orelhas. Alguma coisa tinha feito a mamãe ficar brava daquele jeito. E eu estava a ponto de saber o que era. E no momento que coloquei o saco de milho no chão, menino de Deus, eu só quero saber onde você foi buscar esses benditos milhos para demorar mais de 3 horas para voltar. 3 horas, mãezinha? Eu saí daqui não faz meia hora. Respondi sem ter a menor ideia do que a mamãe falava. Meia hora, menino? Olha pro desgramado daquele relógio e me diga que horas são. Disse a mamãe, mais zangada ainda. Eu olhei para o relógio, para a mamãe e para o papai, sem entender o que via. O relógio na parede da cozinha marcava 11h40. Como havia passado mais de 3 horas, até hoje não consigo explicar. O que vou contar a seguir aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos. Naquela época, os meus pais possuíam uma chácara chamada Buritirana, nas proximidades de Alto Paraíba, lá no estado do Maranhão. Num domingo, dia da padroeira da cidade, eu, meus 2 irmãos, um tio e um amigo, resolvemos passar o dia na chácara. Os jumentos foram selados e saímos, apesar do meu avô insistir que não fôssemos, pois aquele era um dia santo. Nós passamos o dia comendo frutas e passeando pela chácara. E lá por volta das 4 da tarde, nós ouvimos umas batidas de tambor. Os mais velhos apressaram para selar os jumentos, pois, segundo eles, para favor meu e do meu irmão mais novo, eram índios que certamente pensavam em atacar a chácara. Hoje eu sei que nem índios haviam por aquelas bandas. Os jumentos foram selados e, mais ou menos às 6 da tarde, já escurecendo, paramos na porteira. Nós passamos, o tio fechou a porteira e, com seu jeito brincalhão e o mais alto que podia, gritou: "Agora pode bater os tambores, que não temos medo não." E antes dele fechar a boca, tivemos uma resposta que jamais esperávamos. Os tambores começaram a bater por toda a nossa volta. Um barulho ensurdecedor que não tínhamos a menor ideia de onde vinha ou quem batia, pois não víamos índios. Não víamos ninguém. Os tambores tocavam cada vez mais alto e mais próximos. Os índios pareciam atacar a qualquer momento, sem piedade, misericórdia ou pena de crianças e adolescentes. Os jumentos estancados não moviam em nenhuma direção. Os 2 cachorros que já estavam adiante voltaram com o rabo entre as pernas e amedrontados. Nós não sabíamos e nem compreendíamos o que passava ou o que ainda iria passar. Nada mais restava fazer que chorar e esperar o fim. Enquanto isso, o barulho ensurdecedor dos tambores não dava trégua. A impressão que tínhamos é que 100 ou mais índios invisíveis estavam ao nosso redor,
esperando o momento certo para atacar. O pavor aumentava a cada segundo. O desespero e a incerteza do que estava por acontecer era expressado em choro e lágrimas. Depois de minutos que mais pareceram séculos, um dos mais velhos dos meninos conseguiu puxar o jumento para fora da estrada. E os outros o seguiram. Também seguiram os tambores. E chorando, seguimos pelo mato sem saber ou importar para onde íamos. O importante era sair daquele lugar. De repente, os tambores pararam. O silêncio era sufocante. O medo que havia chegado à hora do ataque era quase insuportável. Ninguém queria ficar no rabo da fila. Além do pavor que sentíamos, a preocupação de não saber para onde íamos aumentava com cada passo. Pois cortar e pegar a estrada de volta mais adiante era impossível. O medo dos índios era demasiado. A única opção era seguir pelo mato no escuro e em silêncio para o mais longe possível daqueles tambores. Já tarde da noite, cansados e apavorados, chegamos por milagre no aeroporto da cidade, onde conseguimos ajuda para regressar a casa. Finalmente, sãos e salvos. Ao chegarmos em casa, e relatado o que passou para o vovô na esperança de obter uma resposta ou quiçá uma explicação que fizesse sentido, ele, sentado em sua poltrona onde passava a maior parte do dia, simplesmente murmurou: "Eu disse que hoje era dia santo."